Glórias a Deus, a paz de Cristo a todos vocês. Chegamos no capítulo de número 10 da Epístola aos Romanos. Capítulo 10 da Epístola aos Romanos. Vamos juntos em mais um vídeo darmos continuidade a esta linha de estudo sistemático, expositivo da Palavra de Deus. Você que nos acompanha há pouco tempo, não esqueça do conselho de sempre, não pule capítulos. Volta da introdução, capítulo 1, capítulo 2, 3 e assim sucessivamente. Por quê? Porque estamos tratando de uma carta e algo crescente. A ideia é crescente cada vez mais e certamente você voltando, começando de fato do início, vai te agregar muito mais nesta longa jornada. Eu já estou com a minha Bíblia aqui. Eu vou abrir aqui na Epístola aos Romanos. Faça isso também, para que você possa acompanhar o estudo bíblico. Hoje nós estamos no capítulo de número 10, nossa 11ª aula. Tendo em vista que a nossa primeira aula foi a aula de introdução ao nosso estudo. Capítulo 10 da Epístola aos Romanos são 21 versículos. E nós vamos aqui tratá-lo de forma expositiva. Vamos começar do versículo 1, que diz assim: Irmãos, eu já expliquei para vocês que essa expressão irmãos, ela traz um sentido de... como que eu posso dizer? Ela traz aquele sentido de proximidade, familiaridade, melhor dizendo. Então, todas as vezes que nós vemos na Bíblia ou no escrito dentro dessa carta a palavra irmão ou irmãos no plural, você percebe esta conexão, essa irmandade, esse sentido familiar no escrito. Então ele inicia dizendo: Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos. Olha que coisa interessante. Observe dentro desta palavra que depois de Paulo chamá-los de irmãos, ele vai dar uma continuidade. E dentro desta continuidade, nós não podemos esquecer que essa divisão entre capítulos e versículos, lembra que eu disse para vocês, é uma divisão que chegou até a nós, que não significa que temos que dividir a carta em capítulos. Porque dividir a carta em capítulos prejudica o andamento, o entendimento do complexo da carta. Tudo que é complexo dentro da carta. Então nós estamos aqui tratando de algo que é uma continuação do capítulo anterior. Não é algo separado do capítulo anterior. Então não se confunda essa denotação de capítulos, essa anotação de capítulos, como se fosse uma coisa nova, como se fosse um assunto novo. Não. Nós estamos tratando sobre algo que continua. Não é algo que finaliza. É algo que está sendo continuado. Então ele vai continuar aquela ideia que nós já tratamos nos capítulos anteriores, principalmente a partir do capítulo 9, agora o capítulo 10 e 11, que são praticamente acoplados. A gente pode reuni-los ali para ter uma ideia total do que Paulo está tentando passar. Então aqui neste capítulo de número 10, podemos juntar o 9 e o 11 junto a ele, para poder compreender muito mais as minúcias daquilo que ele está passando. Então vamos continuar aqui. Ele diz assim, que o desejo que há na alma, no interior dele, e ora a Deus para que Israel seja salvo. Então Paulo compreende que a salvação é a decisão. A salvação foi dada em Cristo, mas é uma decisão pessoal de aceitar essa salvação ou não, de crer ou não na pessoa de Cristo, ao ponto de que Paulo ora a Deus para que o próprio Israel venha entender este grande plano de salvação por intermédio da pessoa de Cristo Jesus. Observe agora o versículo 2, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. O próprio Paulo era uma pessoa muito zelosa. Você pega ali a história do apóstolo Paulo, quando ainda perseguia a igreja de Deus. Ele não fazia isso por mal, ele fazia porque aprendeu a fazer dessa forma e ele achava que fazendo aquilo estava cumprindo de fato um desejar, um querer do próprio Deus. Então ele agia com muito zelo
Só que o zelo que Paulo agia era um zelo sem conhecimento, porque não adianta você ser zeloso sem ter o conhecimento do que Deus deseja por intermédio daquele zelo. Você vai se tornar simplesmente um fanático, destruidor de vidas, e não alguém que constrói, que leva Cristo a outras vidas de fato, causando uma construção dentro do reino. Então o fanatismo que Paulo tinha, ele vê também nos israelitas, do qual ele elogia. Lembra que a carta aos Romanos foi escrita a uma igreja mista de judeus e gentios, onde ele está tendo que tratar alguns assuntos, alguns problemas, tentando elucidar. Então ele vai tratar acerca destes israelitas que ali estavam também, pertenciam ali à igreja também, e ele vai dizer que alguns até eram zelosos, porém este zelo que eles tinham, os que não haviam até mesmo aceitado a Cristo dentro de todo um panorama, ele vai dizer, tem zelo, mas não tem conhecimento. O zelo que eles exercem é um zelo realmente notável, mas é um zelo sem conhecimento, e zelo sem conhecimento causa mais prejuízo do que vantagens dentro do reino de Deus, ok? Então Paulo vai dizer sobre este zelo sem conhecimento, porque ignorando a justiça de Deus, versículo 3, ignorando a justiça de Deus, nós já aprendemos lá atrás que a justiça de Deus cumpre-se na pessoa de Cristo Jesus, que é a nossa justiça diante de Deus, ok? Nós, seres injustos, somos justificados pela pessoa de Cristo Jesus. Aí ele vai dizer no versículo 3, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então eles sempre tentaram, o judeu que não aceitou a pessoa de Cristo, ele vive tentando justificar-se diante de Deus mediante suas próprias obras, e diante das próprias obras ninguém é justificado diante de Deus. Nós só somos justificados diante de Deus mediante a justiça própria que Deus estabeleceu, que vem por intermédio do seu próprio Filho, Cristo Jesus. E ele está explicando isso, expondo isso, porque Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, na pessoa de Cristo cumpre-se de fato a lei de Deus, porque somente nele é satisfeita essa justiça divina, somente em Cristo. Versículo 5, porque Moisés descreve a justiça que é pela lei. O homem que faz essas coisas viverá por elas. E Paulo, como um grande conhecedor daquilo que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, o que eles tinham como escrito das leis e dos profetas antigamente, ele começa então a fazer muitas situações dentro deste capítulo 10 do que nós chamamos de Antigo Testamento, ao ponto de ter um escrito que diz, um homem que faz essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Ou quem descerá ao abismo? Olha que interessante, esse quem subirá ao céu ou quem descerá ao abismo, referências também de escritos do Antigo Testamento. Este quem subirá quem descerá ao abismo? Cristo desceu. Mas ele não somente desceu, mas também subiu. Isso aqui fala da morte de Cristo e de sua ressurreição ao terceiro dia. E no versículo de número 8, mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Ora, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Em 2 lugares, Paulo está mencionando de onde a palavra, o Evangelho, o próprio Cristo está nessa nova aliança, dentro deste reino que nós vivenciamos, na boca e no coração. Ou seja, a boca fala, segundo Cristo, do que o coração está cheio. Automaticamente a pregação da fé, a pregação de Cristo, a pregação do Evangelho, ela é feita porque dentro de nós habita esta mensagem. E esta mensagem ela é não somente sentida por dentro, mas proclamada por fora. É por isso que é impossível alguém estar em Cristo, sentir Cristo, andar com Cristo, viver Cristo e não falar de Cristo. Porque a boca só fala do que sacia o coração, do que está no nosso interior. O que está no teu interior, no meu interior, no nosso interior, é o que a nossa boca há de proclamar. Daquilo que nós nos enchemos é aquilo que nós podemos transmitir. Versículo de número 9, ele diz: se confessares com tua boca ao Senhor Jesus e crê de todo o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça, com a boca faz confissão para a salvação. Crê e confessa, acredita, interior, a fé salvífica. E por intermédio dessa fé salvífica, o homem acaba confessando, proclamando, exclamando acerca daquilo que o salvou, propagando essa mensagem do Evangelho. Porventura a Escritura diz, toda vez que você lê a palavra Escritura no Novo Testamento, já expliquei isso daqui, está tratando acerca do que nós conhecemos como Antigo Testamento,
que eles tinham como os livros dos profetas, os livros da lei, os compilados que eles tinham na época, e nós temos tudo já facinho ali junto, que nós chamamos de Antigo Testamento. Então, leu Escritura no Novo Testamento, já lembra, opa, ele está referindo-se ao Antigo Testamento, ok? Porque a Escritura diz para nós, porque o Velho Testamento diz: todo aquele que nele crer não será envergonhado, porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Não tem diferença se você é judeu ou se você é um gentio, porque o Senhor é o mesmo, o Espírito é o mesmo, o batismo é um só, como diz lá na carta aos Efésios. Então Paulo está tratando sobre um único povo, salvo em Cristo, justificado pela graça em Cristo, do qual não há diferença entre judeus e gentios. Continuando aqui: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aquele em que não creram? Lembrando que dentro desse primeiro panorama aqui, Paulo está tratando mais com os judeus. Como invocarão aquele em que não creram? Aí ele continua: e como eles ouvirão se não há quem pregue? Aliás, e como eles crerão naqueles que não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés, de novo, voltando ao Antigo Testamento, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Voltando ao versículo 14, se não houver quem pregue, não terá quem escute. Se não tiver quem escute, não poderão crer. E se não crer, como invocarão o Senhor? Eu fiz um retorno do versículo. Agora eu vou ler de frente para trás, depois de trás para frente, para ficar sempre muito claro em nossa mente. Como vão invocar se eles não creram? E como eles crerão se eles não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? É por isso, voltando o versículo agora para ficar bem claro, é por isso que Deus nos envia, para que nós possamos pregar, e pregando eles nos ouvirão, e ouvindo eles crerão, e quando eles crerem, eles invocarão o nome do Senhor. Deus te levanta, te envia. Quando Deus te envia, Ele quer que você pregue. Quando você prega, alguém te escuta. Quando alguém te escuta, eles creem. Quando eles creem, eles podem então invocar o nome do Senhor. Mas, agora na forma correta do versículo, no andar correto do versículo, como então eles invocarão aquele em que não creram? E como eles crerão naquele que não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que pregam o Evangelho da paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Em outras palavras, Paulo está citando a falta de crença dos judeus e automaticamente nas entrelinhas nos envolvendo nesse ambiente de ação dentro do reino de Deus. Pregue, porque alguém precisa ouvir. E se alguém ouvir, há de crer. E se alguém crer, há de clamar. E aquele que clamar, há de ser salvo. Versículo de número 16 diz: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa notícia? O fato de pregarmos não significa que todos aceitarão aquilo que estamos pregando. E Paulo está tratando dentro do panorama judaico daqueles que não compreenderam acerca da pessoa de Cristo e de seu ato salvífico. Nem todos creram, nem todos acreditaram, nem todos confiaram na messianidade de Jesus. Voltando. Assim então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, para você aumentar a fé de alguém, é básico: Bíblia, pregação. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. A fé não vem por amuletos. Você pode colocar 300 arcas da aliança dentro da igreja que você congrega. Você pode colocar lenço ungido. Você pode colocar óleo de Israel, óleo do Paraguai, óleo da 25 de março, óleo seja lá de onde for. Você pode colocar, não, que eu quero aumentar a fé das pessoas. Você pode criar um novo evangelho. Você pode colocar copo de água. Você pode colocar tudo aquilo que você imaginar, se vestir de pano de saco. Só não é evangelho, só não diga que é evangelho, porque no evangelho a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, versículo de número 17. A fé vem pelo ouvir, e não
espalhafantosas coisas que criam por aí. E ouvir a palavra de Deus. Pelo ouvir da palavra de Deus. 18. Mas eu digo, eles não ouviram? Sim, verdadeiramente o seu som saiu por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Mas eu digo, Israel não soube? Sim, verdadeiramente o seu som saiu por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. 19. Mas eu digo, Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, vou provocá-los em ciúmes com aqueles que não são povo e com a nação insensata vos provocarei a ira. Mas Isaías é muito corajoso e diz, eu fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. 21. Mas para Israel ele diz, todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contradizente. Então você vê um paralelo entre Israel e os gentios, entre aqueles que eram descendentes da promessa abraâmica, descendentes de Isaac, de Jacó, e aqueles que foram enxertados na oliveira verdadeira. E Paulo vai ser bem claro dentro da profecia que Isaías, das palavras que veio do profeta Isaías, dizendo que Deus estendeu as mãos para um povo desobediente e rebelde. Então aqui nós temos uma das informações do porquê que eles não creram. Desobediência e rebeldia sempre fez parte do povo, não só dos israelitas, mas você vai ver que também posteriormente de todos nós, descendentes da natureza caída por intermédio ali de Adão. Então a lógica de tudo que Paulo está tratando neste capítulo de número 10 é que existe a ação de Deus salvífica, mas existe a negação humana para esta ação, ao ponto de Paulo lembrar da palavra de Isaías, esse último versículo do capítulo 10, dizendo, Isaías é muito corajoso e disse, eu fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Mas para Israel ele diz, todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contradizente. Então aqui nós temos a disposição do coração humano em rejeição à vontade divina. Deus não obriga ninguém a aceitar a sua mensagem, e a disposição própria de cada um é um próprio testemunho da sua aceitação ou não àquilo que Deus está proclamando. Agora você pensa no tamanho da ingratidão em tudo isso, porque em Isaías, Deus usou a boca de Isaías para dizer, todos os dias eu estendi a minha mão para este povo. Um povo que simplesmente nas entrelinhas está dizendo, não me quis, não me honrou, não esteve comigo, não honrou a aliança. Nós finalizamos aqui o capítulo 10 dessa forma tão profunda e pensativa, boa para refletir, para que possamos assim na próxima aula iniciar o capítulo 11. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e até a próxima aula. Tamo junto.